Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Eu sou Marcelo Gobo e hoje a gente vai continuar conversando um pouco sobre conexões. No tema dessa semana, a gente vai entender como a gente pode fazer práticas em cada um dos pilares do estilo de vida que possam envolver a nossa conexão e o nosso relacionamento com os outros. E dentro daquilo que a gente vem trabalhando nas últimas semanas, a gente vai ampliar o nosso propósito de ação. Na semana passada, a gente conversou muito sobre autocuidado e sobre como a gente consegue ressignificar as coisas diante de momentos de estresse, fazendo o projeto da carta para a gente mesmo, acolhendo a nossa dor, o nosso sofrimento no momento de maior angústia e nos voltando para aquilo como uma capacidade de aumentar a nossa percepção de força para o momento de desafio atual. A gente tem, em alguns trabalhos ao longo do mundo, a plena certeza e já a clareza de que a nossa felicidade é algo que determina a nossa perspectiva de vida. O professor Seligman, da Universidade da Pensilvânia, tem estudado há muito, através da psicologia positiva, como a gente consegue trabalhar alguns traços e alguns pontos que ele denomina força de caráter para a gente conseguir desenvolver o nosso máximo de potencial e aumentar a nossa percepção de felicidade. E isso é uma coisa que está vinculada à nossa atividade da semana passada. A gente consegue perceber a nossa maior força e a nossa maior capacidade muito em situações de estresse. A gente pode ter, por exemplo, um traço de coragem que fica latente e a gente não vai utilizar ele nunca na vida, a não ser que a gente tenha uma situação de perigo iminente. E às vezes a gente pode utilizar isso uma única vez na vida, nessa situação de perigo iminente, e o traço estar lá, compondo aquilo que é o nosso potencial, a nossa força e que está vinculado à nossa noção de felicidade. Algumas forças de caráter, elas são tônicas, que ele denomina como sendo aquilo que está no meu caráter, mas eu não utilizo ou necessito de usar aquilo ativamente, como, por exemplo, inteligência. A parte ativa da inteligência seria a curiosidade, de ir buscar um conhecimento novo, de me educar, de desenvolver. Esse exemplo da coragem, ele também é ativo. Eu só consigo fazer com que a coragem seja reconhecida, ou que eu encontre a coragem, se eu tomo uma ação. Se eu gero algo que vai nos levar de um estado neutro para um estado de exercício de coragem. E a minha percepção disso no longo prazo me faz perceber, eu sou uma pessoa corajosa, e a minha percepção de felicidade vai aumentando em relação ao evento que ocorre. Então, se diante de um perigo, de um estresse, eu ajo com coragem, o que eu posso utilizar para ressignificar um momento duro é pensar o quanto eu fui forte e o quanto eu tive coragem para enfrentar aquilo. E foi isso que nós fizemos na semana passada. A gente entende de um estudo longo, feito com algumas freiras norte-americanas, que estavam vinculadas ao mesmo ambiente, tendo o mesmo tipo de dieta, a mesma prática e os mesmos hábitos diários, ao longo de mais de 2 décadas de observação, que o que mais determina a nossa percepção e a capacidade de felicidade está relacionado às nossas interações positivas. Nesse estudo dessas freiras, a gente conseguiu perceber que aquelas que tinham maior percepção de felicidade e relações positivas, elas viviam até os 92, 94 anos, enquanto as outras, que não tinham essa percepção, que a interação era menor, tinham uma vida muito mais breve. Isso nos mostra o quanto isso é poderoso no sentido de cuidado com a nossa saúde, cuidado com o nosso bem-estar e com a nossa qualidade de vida. E que é muito mais do que só um reforçamento ou algo que não é palpável do ponto de vista de saúde, que isso faz parte do nosso cuidado em saúde. As nossas relações, elas são importantes por isso. E hoje o nosso foco é trabalhar um desses traços, que é o traço da bondade. A gente percebe a felicidade de 2 maneiras. A gente tem uma felicidade
que é aquela felicidade de gratificação imediata. Como que é isso? É como eu vou, através de um desejo ou de uma ação, imediatamente ter uma recompensa por aquilo que eu fiz. A gente faz isso quando a gente está com uma vontade muito grande de comer uma coisa que gosta, vai lá e come aquele prato de comida, matou a nossa vontade e a gente fica feliz. Esse estado ele é transitório. Quanto tempo depois de comer aquele brigadeiro que a gente demorou para fazer, que a gente queria muito, a gente fica feliz por isso? Quanto tempo dura essa felicidade? Ela é muito curta, ela é muito efêmera, porque para alcançá-la a gente não utilizou nenhum dos nossos recursos e nenhum dos nossos potenciais. Ela não é uma felicidade que foi construída de maneira ativa. Naquele exemplo da coragem, se eu estou em uma situação de perigo e eu consigo sair dessa situação, salvar alguém, por exemplo, eu vejo que vem um carro atropelando alguém no meio da via e antes de que isso aconteça eu impeço tirando a pessoa dali. Isso é um ato de coragem. Nesse ato de coragem, quanto tempo dura a minha felicidade relacionada a isso? Ou quando você elaborou aquele momento difícil que a gente comentou na semana passada e que você olha para trás hoje e vê que você venceu e que aquilo passou muito mais forte hoje, quanto tempo dura essa percepção de felicidade? Ela é muito maior do que a felicidade do chocolate, porque ela evoca aquilo que tem de melhor em nós, as nossas forças. Se eu estou com muita vontade de comer alguma coisa e eu vou lá, me preparo, é uma comida de um restaurante que eu comi há muito tempo e eu queria fazer aquilo de novo, ficou muita vontade. Eu estudo como cozinhar, me preparo, vou no mercado, compro os ingredientes que são necessários e começo a elaborar a receita e aí eu cozinho. Quanto tempo dura essa felicidade de ter o prato pronto e poder comer aquilo que eu queria? Quantas virtudes a gente vai trabalhando nisso? A gente vai trabalhar a inteligência, trabalha a curiosidade, o aprendizado, a determinação, que são forças que nos acompanham e que a gente vai colocando em prática. Essa felicidade de comer um prato que foi processado dessa maneira, em que eu me empenhei para poder realizar, é maior ou menor do que ir lá e pedir pelo aplicativo para poder entregar na minha casa? São essas questões de habilidade que fazem a nossa percepção de felicidade ser mais duradoura, e é isso que nos protege. Dentre essas, a bondade é uma das mais poderosas e das mais fortes. Mas a gente consegue perceber o traço da bondade sem a gente agir? É mais difícil. Eu penso, sou uma pessoa boa, mas como é que eu pratico um ato de bondade que me faz ter essa percepção? Quando eu consigo gerar no outro, através de uma atitude, um estado de gratidão e um estado de bem-estar, eu estou sendo bondoso. E isso é algo que faz toda a diferença. Isso gera impacto dos dois lados. O impacto de quando você recebe, que foi a mesma sensação que você sentiu quando recebeu a carta, e o impacto de quando você promove isso e verifica no outro o espelho daquele seu esforço. Verifica no outro o espelho da sua atitude. Isso ajuda a ressignificar os momentos de dificuldade e, mais do que ressignificar os momentos de dificuldade, isso nos ajuda a aumentar nosso número de interações positivas, que nós já conversamos aqui, que são protetores para a nossa qualidade de vida e para a nossa longevidade. E diante desse momento de estresse, desse momento em que a gente passa por uma restrição de contato, uma restrição social, esse ato de bondade, quando eu me volto para o outro, ganha um peso ainda maior, no sentido do impacto positivo nas nossas relações e na nossa qualidade de vida, porque isso nos protege do momento traumático. É onde a gente sente que tem reforço e que não está sozinho nessa. A nossa atividade de hoje é justamente esse ato de bondade. E eu convido você a pegar o seu telefone e mandar uma mensagem para aquela pessoa que te ajuda,
que está sempre do seu lado e que nesse tempo de enfrentamento, nesse tempo de desafio, te fortaleceu. E a gente vai fazer isso juntos. A gente vai fazer isso a partir de agora. Você vai pegar seu telefone e escolher uma mídia social, aquela que você tiver mais familiaridade, e lembrar daquela pessoa que você gostaria de contar o quanto ela é importante e o quanto ela te ajudou em um momento de desafio. O quanto aquilo fez a diferença para você e o quanto ela é importante, o quanto ela faz a diferença. Então, você vai escrever como a gente vai fazer agora. E aí, com isso, eu te convido agora a perceber qual é a sensação que você tem diante de escrever essa mensagem e qual é a sensação que você tem ao receber a resposta. Como você percebe que a sua fisiologia fica modificada. E é nisso que consiste o poder dos nossos vínculos e das nossas relações. A gente consegue modificar o nosso estado basal, com uma medida simples, uma medida que vai além daquilo que a gente imagina que é cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar. E de uma forma tão poderosa que é permanente. Quanto tempo essa felicidade da gratidão vai permanecer com você? Esse é o desafio da gente reparar nessa semana, para você perceber o quanto ela vai começar muito mais feliz. Esse é o nosso momento de acolher de hoje.